Vira News. Informação em primeiro lugar. Bem-vindo ao seu canal Vira News. Informação em primeiro lugar. Estamos em 2020, um ano de eleições municipais por todo o Brasil. E você, eleitor, tem que saber muito bem o que vai fazer nessas eleições. Pesquise os seus candidatos, veja quais candidatos estão alinhados com o governo Bolsonaro, quais candidatos são de verdade conservadores, quais candidatos têm o tripé Deus, Pátria e Família. É esse o candidato que você deve votar. Porque as eleições desse ano também são fundamentais para apoio ao nosso presidente em 2022. Então, preste bastante atenção, escolha muito bem seu candidato. E o meu convidado hoje é uma pessoa que, eu vou dizer que tem um profundo respeito e carinho. É o deputado estadual Márcio Gualberto. Vocês sabem, o nosso canal Vira News, de vez em quando o YouTube dá uma banida nele, eu tenho que abrir outro, e aí fazem banimento novamente. E todas as vezes que nós sofremos essa covardia das redes sociais, o Márcio Gualberto era o deputado que estava ali para nos defender na rede social, dizendo da arbitrariedade e da indignação de ver canais conservadores sendo banidos apenas por serem conservadores e apoiarem o governo Bolsonaro. Márcio, um prazer enorme te ter aqui. Prazer todo meu, meu amigo, de estar aqui com vocês no programa do Vira News. É uma alegria muito grande. Como você falou, nós já nos conhecemos há algum tempo, então faltava eu vir aqui, mas hoje estou tendo essa oportunidade e te agradeço de todo o meu coração por isso. Você é muito benquisto, você tem meu respeito, você tem a minha admiração também, e você Obrigado. Sabe que isso eu estou sendo muito sincero por todo o trabalho que você vem realizando, não somente em prol do conservadorismo, não somente em prol da direita, mas sem dúvida alguma, o seu trabalho hoje é em prol da nossa nação brasileira. E isso precisa ser reconhecido e valorizado e jamais banalizado por meio de banimentos. Isso tem que acabar em nosso país. Então, meu muito obrigado por estar aqui. Márcio, isso tem que acabar e vai acabar, mas para isso depende do fortalecimento das bases conservadoras no Brasil inteiro nesse ano de eleição. Como é que você está vendo no estado do Rio esse ano de eleição? A gente percebe que tem uma confusão aí muito grande acontecendo, principalmente por conta do PSL. É um partido que tem colocado candidatos, tentado colocar esses candidatos colados com a imagem do Bolsonaro e candidatos que não fazem parte de verdade da base aliada e fiel ao presidente. Com certeza. Hoje o cenário aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente na capital, é bastante conturbado. Nós temos em outros municípios um cenário semelhante. Nós temos algumas confusões, mas nada que se compare o que está acontecendo na capital. Nós temos assim de maneira pontual, por exemplo, em Niterói, com um candidato que se diz aliado do Bolsonaro, mas isso só existe na cabeça dele. Quando nós sabemos que em Niterói, o único candidato que representa a família Bolsonaro naquele município chama-se Alan Lira. Tanto é verdade que ele tem o apoio, não somente meu apoio, de outros da bancada estadual da ala bolsonarista, mas ele tem o apoio de um deputado federal fundamental, que tem uma ligação quase que umbilical com o presidente e com os seus filhos, que é o deputado federal Carlos Jordi. E o Alan Lira está sendo apoiado pelo Carlos Jordi. Então isso significa que a campanha do Alan Lira e tudo aquilo que ele tem feito, tem realizado, tem a chancela não somente conservadora, mas tem a chancela também do bolsonarismo. Então, Niterói é um caso, mas na minha concepção, um caso resolvido, porque não há muito o que se procurar, só existe um candidato bolsonarista, e nós temos isso em mais alguns poucos municípios.
Nós temos Desculpa te interromper, a gente está com esse problema lá em Friburgo. Tem uma candidata que vem há meses, desde a pré-campanha, colando a imagem com o Bolsonaro e ela não tem a base aliada do Bolsonaro com ela. E isso causa muita confusão ao eleitor. Causa confusão e eu penso também que o eleitor que está assistindo, que assistirá essa entrevista, esse programa tão frutuoso, tão edificante, ele deve observar o cenário. Bom, se o candidato tem a chancela bolsonarista, se não é um caroneiro, se não é um oportunista, então ele vai ter com ele aqueles que são considerados também conservadores e que são considerados também bolsonaristas. Se esses políticos bolsonaristas, conservadores, não estão apoiando este candidato, que se diz apoiado pelo presidente, então tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Em Nova Friburgo, como você muito bem nos recordou, acontece também o que está acontecendo em Niterói, não. Hoje, os bolsonaristas estão apoiando em Nova Friburgo o candidato André Montechiari. Esse é o candidato que está sendo referendado por aqueles que de fato são bolsonaristas, aqueles que de fato são conservadores. Então não pode haver dúvidas. Se os eleitores, se você, cidadão, está com algum questionamento, com alguma dúvida, olhe quem está apoiando esse candidato que se diz bolsonarista. Se não tem os deputados reconhecidos como tal apoiando, então tem algum problema com o bolsonarismo, com o conservadorismo desse candidato. A mesma coisa na capital. O cenário é exatamente isso. Cria-se uma confusão muito grande e que gera um desgaste na campanha. Nós precisamos, nesse momento, ter o máximo de legítimos conservadores, pessoas que têm a legitimidade e a aprovação do grupo fiel ao Bolsonaro, aquele grupo que sabe que gratidão não prescreve, aquele grupo que sabe que tem um dever a cumprir, porque foi eleito na carona do Bolsonaro. Todos os candidatos do PSL, todos, tiveram uma ajuda muito grande por estarem na chapa bolsonarista no PSL. O PSL não é o partido do presidente hoje, mas muitos deputados, assim como você, ainda estão no PSL, porém, no coração pulsa o Aliança pelo Brasil. Com certeza. Nós estamos no PSL apenas por uma questão eleitoral, do direito eleitoral, que não nos permite sair quando nós queremos. Nós temos, então, que seguir as regras existentes, regras que foram elaboradas e que, por óbvio, nós não tivemos participação, mas que nós devemos cumpri-las porque aí estão, ainda que tenhamos diversos questionamentos, muitas críticas quanto a essas regras. Então, estamos no PSL, mas nós não pertencemos mais ao modo como o partido age de uns tempos para cá. Nós não pertencemos. De fato, o melhor dos mundos para nós conservadores é o surgimento, é a criação imediata do Aliança pelo Brasil, que será a nossa casa. Hoje nós estamos, poderíamos dizer, no exílio. Nós estamos no PSL, mas num grande exílio, esperando o Aliança pelo Brasil ficar pronto. E se não fossem problemas também no campo eleitoral, junto ao TRE, enfim, o partido já estaria preparado, pronto para essa eleição que se avizinha, mas isso acontece. Não tem problema, não podemos desanimar. Assim que o Aliança pelo Brasil ficar pronto, nós vamos migrar para essa nossa nova casa. Eu estive em Brasília mês passado, conversei com o advogado Admar Gonzaga, que é quem está criando o partido, e vale a pena assistir essa entrevista. Ele disse que até 2022 a gente vai ter o Aliança e aí sim, os bolsonaristas de verdade vão ter um ninho conservador, onde não vai ter ninguém lutando contra. Até porque para esse novo partido
a peneira vai ser muito fina, porque o PSL em 2018, claro, muita gente veio a reboque do Bolsonaro, nós temos aí Joyce Hasselmann, que se tornou uma grande traidora do presidente, temos outros nomes também, aqui no Rio de Janeiro, na Alerj, nós temos deputados que renegaram o Bolsonaro para poder ficar pertinho do Witzel, para ter as benesses de estarem perto de um governador, mesmo sabendo que o governador não estava alinhado e estava em guerra frontal com o nosso presidente, não é? É verdade, é um problema muito grave isso, porque essas pessoas surfaram naquela onda Bolsonaro, só que essas pessoas ficaram na superficialidade, elas não se aprofundaram. O que é essa onda Bolsonaro? O que é estimar bolsonarista? É o conservadorismo. São princípios, são valores irrenunciáveis, inegociáveis. São pessoas que querem fazer uma verdadeira política, uma política nova ou uma política renovada, mas nada que se assemelhe com aquela forma de fazer política que tanta destruição causou ao nosso país e particularmente ao nosso estado do Rio de Janeiro. Então, quando nós falamos que nós somos conservadores e alinhados com a forma de fazer política do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, nós queremos dizer, se nós pudéssemos resumir tudo isso, nós queremos deixar claro, nós queremos dizer que nós não estamos à venda, que nós não admitimos negociatas, que aquilo que nós mais estimamos, os nossos valores morais, aquilo que nós trazemos do berço, a nossa educação, não está na mesa de negociação. Então é isso. Evidentemente, aqueles que vieram para o partido e que vieram por causa do Bolsonaro, mas sem adentrar, sem ter isso muito presente, eles não permaneceram e não vão permanecer. E aqueles que quiserem adentrar no Aliança pelo Brasil, sem terem esse compromisso, que não é comigo, não é contigo, mas é com a nação, com Deus, toda a sociedade. Como que é? Deus, pátria e família. Quem não estiver com esse tripé muito bem enraizado em si, não vai poder estar no Aliança pelo Brasil. É muito simples, porque ninguém aguenta mais, desculpe o termo, tanta pilantragem no meio político. Ninguém aguenta mais tanta falta de autenticidade no mundo político. Ninguém aguenta mais tantos personagens sendo montados apenas para um período. Tudo isso se esvai, caríssimo irmão, diante da verdade, diante da realidade, diante dos fatos, diante do dia a dia. Todos esses bonecos de cera se derretem em contato com este sol que é a nação brasileira, em contato com este sol que é tudo aquilo que nós mais amamos, que nos plasmou, que nos trouxe até o século XXI e que merece permanecer. Isso é o conservadorismo. Diante desse sol, esses bonecos de cera montados para determinadas campanhas, eles derretem, saem, perecem, são descobertos, são processados, são presos. E que assim seja, e que continue assim mesmo. Que nosso país continue sendo passado a limpo, que nosso Estado continue sendo passado a limpo, e que nas próximas eleições nós façamos uma grande devassa, que nós façamos um grande bem votando naqueles que, de fato, são conservadores e são bolsonaristas. Então é isso, irmão. A gente vê que muita gente que se diz bolsonarista, na verdade,
é só um alpinista do poder. São pessoas que querem poder, têm projetos pessoais de poder, não tem um projeto de país, um projeto de nação, um projeto conservador que quer o bem de todos, que quer nos livrar do mal que tentaram fazer no Brasil e que continuam tentando. Nós, conservadores, temos que estar cada dia mais de olhos abertos, porque nós já temos aqueles inimigos tradicionais conhecidos e agora temos o inimigo disfarçado. Nando, você falou uma coisa crucial, mais uma. O poder pelo poder corrompe. O poder só deve ser almejado quando ele é para mim um meio e não um fim em si mesmo. Um meio de eu servir, um meio de eu ajudar, um meio de eu socorrer aquelas pessoas que mais necessitam e não um meio de eu me locupletar com aquilo, de eu atingir os meus interesses pessoais mesquinhos, vaidosos. Não! O poder, quando é almejado para isso, as consequências são terríveis, os frutos são podres. O poder só deve ser almejado para ser um meio, irmão, para ser uma escada, para fazer com que eu lute para que esta nação, para que esse Estado seja grande, onde nós tenhamos oportunidade para todos, onde as pessoas possam empreender, onde ninguém tenha que ficar mendigando do Estado o seu quinhão. Então o poder é este meio que, se for usado dessa maneira, a gente pode até dizer que é um meio bendito, abençoado. Agora, quando o poder ele é usado de maneira inadequada, incorreta, sem esses princípios, veja, a gente sempre vai voltar aos princípios. Claro. Sem isso, o poder corrompe. E é o que nós estamos vendo nesse Brasil nos últimos anos. Mas a felicidade é que a gente também está vendo que todos os traidores do Bolsonaro estão caindo na sua própria desgraça, na desgraça que cavaram com os próprios pés, andando pelos caminhos que não deveriam andar, andando pelo caminho da ingratidão, andando pelo caminho da luxúria. As pessoas que estão lutando só por poder e abandonaram o Bolsonaro terão resposta nas urnas. Já caíram em desgraça, porque o povo está vendo. Hoje a gente tem a internet, todo mundo vê tudo, e isso é muito bom. Essa é a nossa força. A nossa força é o nosso povo e a nossa rede. É verdade. É como dizem, não é mesmo? Você que está nos assistindo, tem um adágio que é muito interessante e que é muito novo também. As pessoas esquecem. As pessoas podem até esquecer, mas o print, ele é eterno. Print é eterno. O print é eterno. Significando que as redes sociais estão aí, como você disse. Não tem mais como as pessoas esquecerem. Para uma pessoa votar nesses traidores, é porque ela não quer ter o mínimo trabalho de pegar o celular e digitar o nome dessa pessoa e fazer uma pesquisa. Fazer uma pesquisa simples, claro. É bem simples. Eu acho, Roberto, assim, essa entrevista com você está sendo maravilhosa, porque a gente está conseguindo fazer as pessoas refletirem sobre o que é de verdade o conservadorismo e os nossos valores, né, humanos e sociais. Mas eu queria voltar um pouco agora para a campanha. As pessoas já entenderam a importância de terem os candidatos conservadores. Você é uma pessoa que tem uma peneira mais fina, está observando os candidatos, desde que eles são pré-candidatos, e certamente você está apoiando diversos candidatos à prefeitura em vários municípios do Rio. Eu queria que você dissesse para o nosso espectador, o nosso internauta, quem são esses candidatos, em que lugares e por quê? Olha, eu preciso apoiar essas pessoas
E eu tenho dito, Nando, que eu estou querendo colocar em prática a regra de ouro do Evangelho. Faça pelo teu irmão aquilo que você gostaria que fosse feito por você. Eu não tive todo esse apoio. Eu não tive padrinhos. Mas é claro que tudo aquilo que o presidente da República concentrou em si me banhou. Eu ia falar respingou, mas é muito mais do que respingar. Foi uma onda. Foi uma onda. Eu tomei um banho mesmo daquilo. Bom, mas porque eu não tive talvez essa ajuda tão próxima, então não vou fazer isso por ninguém, eu seria muito egoísta. Eu seria muito individualista se eu fizesse isso. Não é correto. Eu preciso dar aquilo que eu recebi. E eu preciso dar também até mesmo aquilo que eu não recebi. Devo fazer esse exercício. Então, eu estou apoiando, sim, alguns candidatos, porque eu entendo ser muito importante. Nós precisamos montar uma base conservadora. E as eleições municipais são para isso. Também, para que nós elejamos pessoas compromissadas com esses ideais tão belos, tão nobres, tão honrados, que são os ideais conservadores, que é o apego, é o apreço, é o amor por tudo aquilo que é perene, por aquilo que não passa e nem deve passar, por aquilo que deve ser repassado para outras gerações. Enfim, pensando nisso e querendo que o mundo político também seja permeado por esses valores, inundado, invadido por esses valores, Nando, é que eu estou apoiando, sim, alguns candidatos. Por exemplo, Alan Lira, prefeito de Niterói. Pessoa sensacional. Deputado Dr. Serginho, em Cabo Frio. André Montechiari, Nova Friburgo, né? E Alex Magrão, Itaguaí. Bom, eu ia ter que pegar uma lista aqui. Pega, por favor. Não, porque se esquecer alguém, a pessoa fica chateada. É, melhor. Então vamos lá. Olha, estou com minha cola aqui, por favor. Então vamos lá. É porque o público tem que entender por que da cola. Não é por uma questão de impessoalidade, de não saber quem é. Não, é porque são várias pessoas em cidades estratégicas do Rio de Janeiro de importância, de alta importância, de relevância. Então, que bom que tem vários candidatos e que você precisa ler para que o nosso povo saiba quem são os candidatos apoiados por você na linha conservadora. Pega a lista e manda bala. E para que eles também possam cobrar. Claro. Não é mesmo? Para que eles possam, para que vocês possam me ajudar a fiscalizá-los a partir do momento que eles ganhem. Então, não somente eu, mas também vocês, ambos, todos nós juntos, teremos que fiscalizar essas pessoas, assim como vocês me fiscalizam. Porque isso os obrigará também a crescer, claro, a melhorar, a fazer o que é justo, o que é correto. Então, vamos lá. Agora sim, sem esquecer ninguém. Alex Magrão, Itaguaí, estou falando de prefeitura, tá? Candidatos majoritários. Qual o partido dele? O Magrão está no Republicanos, tá? Então, Magrão, Itaguaí, Bruninho em Italva, Celso Dutra em São Fidélis, Felipe Lobão em Bom Jesus do Itabapoana, Doutor Serginho em Cabo Frio, Charles Batista em São João de Meriti, a Noemi em Guapimirim, o Paulo Santana em São Pedro da Aldeia, Dudu Ponte em Santa Maria Madalena, André Montechiari nós já falamos e vamos repetir em Nova Friburgo, Coronel Germano em Paraíba do Sul, Coronel Vieira Neto em Petrópolis, André Longobardi em Macaé, Roberto Salles em São Gonçalo e o pastor Adonis Teixeira em Seropédica, além do Júnior Cruz em Belford Roxo. Então, esses são os nomes dos candidatos que eu estou apoiando nos municípios do estado do Rio de Janeiro. Mas é muito importante dizer uma coisa, para vocês que me veem nesse momento,
que veio o Nando, é muito importante dizer uma coisa. Todos eles assumiram o compromisso de não trair nem a Deus, nem a pátria, nem a família. Todos esses assumiram este compromisso. Nós tivemos uma longa conversa, eu falei para eles, de tudo aquilo que o presidente Bolsonaro sofreu, e nós sofremos juntos, todas essas baixas que aconteceram, todas essas punhaladas, o presidente tomou uma punhalada, como nós sabemos, não é mesmo? Mas aquela punhalada não foi a última, não foi a única. Depois daquela... A de Minas Gerais foi a que ele levou pela frente, depois começou a levar a punhalada pelas costas. Infelizmente, ele começou a levar várias punhaladas e eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com todos esses que eu estou apoiando. E eles me confessaram que iriam levar esses princípios a cabo, que eles iriam ser políticos em conformidade com aquilo que nós acreditamos e que entendemos ser o melhor para o nosso país. Eu acho muito importante essa lista, e você, internauta do Rio de Janeiro, faz essa lista rodar. Você conhece algum desses candidatos, alguém nessas cidades que os candidatos foram citados? Leve essa notícia para as pessoas. Diga, aí na sua cidade tem um conservador. Peça para essa pessoa votar. A gente precisa mudar o Brasil. E a gente só muda o Brasil mudando as nossas bases sociais. E a grande base social está na nossa cidade. As pessoas votam nos seus municípios, nas suas zonas eleitorais. Então, a base política é no município. E por isso, tanta importância que o Vira News está dando para essas eleições de 2020. Porque são as eleições que vão mudar a sua vida, o seu bairro, a sua rua e também, é claro, o nosso país. Roberto, para a sua câmera, por favor, aquele recado final para o nosso público, que é basicamente conservador e que quer de verdade o melhor para o Brasil. Não tenham medo. Não percam a esperança. Nós temos todas as possibilidades diante de nós de construirmos uma nova nação e de deixarmos um legado verdadeiro para as próximas gerações. Mas para que tudo isso seja possível, nós precisaremos trabalhar em conjunto. Nós precisaremos trabalhar tendo como objetivo valores nobres. Então não percam a esperança. Continuem nos fiscalizando, nós políticos. Continuem nos corrigindo, nos aconselhando. Nós também precisamos dessa parceria. Nós precisamos de vocês. E nessa eleição que se avizinha, faça uma escolha certa. Veja a vida pregressa dos candidatos. Veja quais são os grupos que estão por trás desses candidatos. Veja quem os está apoiando. Isso é muito importante. Porque é uma maneira certa, segura, de nós descobrirmos e desconcertarmos os atores, os pilantras, desculpe o termo, os canalhas, aqueles que não têm um compromisso verdadeiro com o bem comum de toda a nação e, respectivamente, dos municípios. Então, faça uma escolha adequada, certa. Peça a Deus que lhes conceda sabedoria e discernimento, isso é muito importante também. Converse com as pessoas, principalmente aquelas que têm um compromisso com a verdade, que são mais experientes. Porque nesses momentos, essas pessoas, e que às vezes já têm uma certa idade, elas são fundamentais. Elas não são descartáveis, não. Pelo contrário, essas pessoas mais velhas, mais idosas, elas possuem uma grande sabedoria, um grande conhecimento que foi acumulado também pela experiência. E isso não se consegue da noite para o dia. Portanto, pessoas assim merecem e devem ser ouvidas. E se você tiver dúvida, recorra sem medo e sem temor a essas pessoas também. Um forte abraço, meus irmãos. Olha, eu queria dizer, Roberto, do prazer que eu tive de te receber aqui,
uma entrevista que eu estava esperando há tanto tempo, mas a gente sabe que as coisas só acontecem quando tem que acontecer de verdade. E que bom que essa entrevista está sendo nesse momento em que a gente pode falar não só da política de uma forma mais ampla, do conservadorismo de uma forma mais direta, mas acho que a gente também pode e está tendo essa oportunidade de ajudar candidatos conservadores, de ajudar a nossa sociedade em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro a refletirem e votarem melhor para que tenham na sua cidade um futuro melhor. A maioria das cidades, o povo não está feliz. Não está feliz porque vive de quem foi eleito antes do fenômeno Bolsonaro, o fenômeno de consciência patriótica que o Bolsonaro trouxe para todos nós. Então, todos vocês do Rio de Janeiro prestem bastante atenção e votem certo. O Alberto, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Uma honra te ter aqui. A honra é toda minha. Muito obrigado a você que está acompanhando mais esse programa no seu canal Vira News. Informação em primeiro lugar.